E aí, pessoal, no capítulo 15 a gente vai falar de consistência de elementos. Na aula passada a gente finalizou o nosso UI, colocando as identidades visuais dentro do nosso Warframe. Agora a gente vai falar sobre consistência de elementos. Vamos aqui no meu primeiro slide. Quando a gente fala sobre consistência de elementos, a gente tem que levar sempre em consideração todos os elementos que a gente cria no projeto, eles têm que ter as mesmas propriedades entre si. Então a gente tem que pensar, os botões têm o mesmo tamanho, as fontes são as mesmas, os parâmetros de cantos arredondados são os mesmos. Então a gente tem que sempre pensar nisso para o nosso projeto ficar consistente entre ele todo, no projeto completo. Então aqui no meu primeiro slide eu tenho a minha tela de carrinho, eu peguei essa tela de carrinho porque aqui é onde tinha mais variação de conteúdo nesse projeto. Então aqui a gente tem 100%, eu coloquei 100% que é a escala real do projeto e 200% para a gente poder ver com mais detalhes isso. Então aqui a gente tem alguns parâmetros que a gente tem que seguir. Então aqui, no meu projeto inteiro, eu usei 6 pixels de cantos arredondados. Então eu estou usando uma fonte preta, que é um preto sólido, e os meus botões eles são azul. Ou uma borda azul, ou um botão azul completo. No meu próximo slide, eu tenho aqui um exemplo que eu fiz de coisas que eu não posso fazer no meu layout para ele não ficar consistente inteiro. Então aqui, no meu layout da esquerda, eu tenho número 1, cantos arredondados inconsistentes. Número 2, é a mesma coisa. Número 3, também. Número 4, o título está da cor errada. Número 5, o título também está da cor errada. E o número 6 se eu usar algum outro tipo de azul, outro tipo de tom, que não seja na minha paleta de cor, eu tenho que usar, todos os botões têm que ser da mesma cor. Então, quando eu tenho um botão primário, todos os botões primários têm que ser da mesma cor, a não ser que eu tiver outro tipo de fundo. Então, eu tenho que adaptar esses elementos para quando isso acontecer. Aqui no meu layout da direita, todos os cantos arredondados eu usei 6 pixels. Então, no layout inteiro eu tenho que usar 6 pixels. O meu título aqui eu usei um preto sólido. Então, eu tenho enviar para, é um preto sólido, o frete é um preto sólido e o total também é uma cor de preto sólido. Aqui no meu botão finalizar, eu usei o mesmo tom de azul que eu estou usando na borda do editar. Então, esses elementos eles são consistentes entre si para a gente ter um projeto completo que todos os elementos têm os mesmos parâmetros.